Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Berton no canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom galera, peguei um trecho aqui lá do canal do Rodolfo Gomes, né? Acho que muita gente que me acompanha ele também, com certeza, né? Ele fez um vídeo perguntando, Casagrande respeitou o Santos? Vamos ver que ele fala sobre isso e que o Casagrande também fala sobre isso, tá? Sobre aquela polêmica do Neymar ter levado os amigos dele lá da Kings League, lá do time da Fúria, pra treinar no Santos. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, o Rodolfo conta mais detalhes sobre várias coisas, assistem lá, tá? Colocar o áudio aqui, como que vamos? Só ajustar no OBS aqui, só um pouquinho. Cadê? Aqui. Agora vai. Esse vídeo é para todos, mas principalmente para o torcedor santista. O que o Santos Futebol Clube está virando, gente? O que é aquilo? Eu li uma notícia hoje que o Neymar levou 3 jogadores do Fúria, o time dele da Kings League, para treinar uma semana no Rei Pelé junto com o elenco. O Santos é o Santos do Pelé, do Carlos Alberto, do Zito, do Mengalbi, do Dorval, do Coutinho, do Pelé, do Pepe, do Edu, do Clodoaldo, do Juari, do Pita, enfim, de diversos craques eternos que passaram pelo Santos e que cresceram lá dentro da Vila Belmiro. O Santos não é lugar para pegar amigos para levar para treinar. Para vestir a camisa do Santos, você tinha que ter ralado muito para chegar lá e mostrar que poderia jogar. E nenhum iria treinar direto no profissional. Você tem que fazer parte da base do Santos, você tem que crescer na base, no juvenil do Santos, entender o que é o Santos. Tá falando alguma coisa errada até agora? Ou porque é o Casagrande, muitos vão discordar aqui, porque não gosta do cara? Bom, eu já vou dizer, eu não gosto, tá? Óbvio que também concordo com o que ele falou, concordo do que acho que o Santos não tem que ficar levando o jogador pra fazer intercâmbio, igual eles falaram, treinamento. O Santos tem sua categoria de base, tem seu time profissional, e pra isso, pra chegar lá, você tem que fazer parte da casa, né? Coisa que os jogadores não são. Mas óbvio que o Casagrande ele sabe muito bem, ele aproveita o momento de deslize do Neymar, do Santos, que seja, pra falar. Porque, igual eu falei, eu quero umas métricas. Quero métrica do Casagrande falando, uma postagem dele, tudo, sem falar do Neymar, e uma com, pra você ver a diferença de engajamento. Querendo ou não, ele só aparece nesses momentos, entendeu? Se você é esse tipo de cara que se embasa na opinião da pessoa por quem ela é ou pelo seu gosto sobre ela, você é um idiota. Simplesmente assim, tá? Porque é o seguinte, eu posso concordar com gente que eu não suporto. E eu posso discordar de amigos que eu tenho queridos. Eu tenho uma live todo dia de manhã que o que eu mais faço é discordar de um dos caras que eu mais amo no mundo, que é meu sócio, Felipe, meu amigo. A gente discorda sobre uma porrada de coisa. Eu quero que ele se foda? Obviamente não. Então, irmão, abre a porra da cabecinha. Abre um pouquinho a cabeça. Não é sobre a pessoa, é sobre a opinião dela. Ouça o que ela está dizendo e faça o seu próprio pensamento sem ser contaminado pelo seu preconceito com relação a alguém, seja quem quer que for, cara. O que o pai do Neymar e o Neymar estão fazendo com o Santos? Isso é uma pergunta, né? Interrogação, né? Ou precisa escrever. O que o Neymar pai e o Neymar estão fazendo com o Santos? Tá virando clube de esquina. Tá virando um clube de esquina? Isso é uma pergunta ou isso é uma afirmação? Desculpa. O que vocês... Pausa aqui. Pausa. O que vocês interpretam aqui? Ele chamou o Santos de clube de esquina ou ele perguntou? Pra mim, uma pergunta claríssima. Tá virando um clube de esquina? Depende. Se você voltar do jeito que ele falou, dá pra saber dos dois jeitos. Vai ter gente que vai interpretar como pergunta, vai ter gente que você pegar primeiro, o que o Neymar e o pai estão fazendo com o Santos? Um clube de esquina? Parece ele mesmo auto-respondeu a pergunta que ele fez. Tem gente que vai interpretar assim, mas pode ser que ele fez 2 perguntas. O que o pai do Neymar e o Neymar estão fazendo com o Santos? Um clube de esquina? Entendeu? Aí seriam 2 perguntas, mas as pessoas interpretam de cada forma, entendeu? Como pode interpretar. É uma pergunta que eu faria aqui. Pois bem, guardem essa pergunta, tá? E me contem se vocês acham que é uma afirmação ou uma pergunta. Porque vocês vão entender onde eu quero chegar. Vamos terminar de ver o vídeo. Qualquer um pode ir lá treinar? É levantar a mão, chegar lá e vai treinar, se for amigo do Neymar? É capaz. O que o Santos está virando nas mãos do Marcelo Teixeira, do Neymar pai
e do Neymar Júnior, gente. O santista aprova esse tipo de comportamento. Pro santista tá legal se a maioria dos santistas entrarem aqui nesse vídeo para comentar e dizer: Casão, tá tudo certo, a gente tá gostando, eu vou ficar quieto e não vou falar mais nada. Porque eu não sou santista, mas adoro a história do Santos. Eu sou fã do Pelé, meu pai me levava para ver jogos do Santos, para eu ver o Pelé jogar, para ver o Carlos Alberto, para ver o Clodoaldo, para ver o Edu. Eu vi vários Corinthians e Santos, mesmo sendo corintiano, eu gostava de ver o Pelé fazer gol contra o Santos, o Rivelino fazer gol, do Pelé fazer gol contra o Corinthians, o Rivelino fazer gols contra o Santos. O que o Santos Futebol Clube está virando nas mãos desses caras? Torcedor santista, se você falar para mim, Casão, fica quieto, que tá tudo certo, eu não falo mais. Mas isso está me incomodando. O Santos não é clube de esquina. Olá, pessoal. E ele Beleza. afirma, o Santos não Beleza. é clube de esquina. No final, ele encerra. O problema é que muita gente, eu já vi isso na internet, tá? No Instagram, principalmente, pegaram só aquela parte e fizeram corte. Por isso que eu falo pra vocês. Tem que assistir todo o vídeo. Assistimos todo o vídeo aqui que ele postou, aí já é o replay, né? Então, deu pra entender que ele falou, o Santos não é clube de esquina. Quem pegou só a primeira parte, pode pensar que é. Porque é mais ou menos o que o Rodolfo tá falando. Entendeu? Muita gente interpretou aquela primeira parte, já foi xingando o cara, já foi falando isso. Cara, eu não tô. Pode ter certeza que o Casagrande é um dos. Da parte de futebol, é um dos caras que eu menos admiro, menos gosto, tá? Mas ele falou até o final. E eu acho que ele mais defendeu o Santos nesse ponto do que criticou. Óbvio que a gente sabe a perseguição que Casagrande, Neto, o próprio Rodolfo tem com o Neymar, com a família do Neymar. A gente sabe disso. Mas a gente tem que admitir que nesses pontos aí que ele falou sobre a história do Santos, sobre a grandeza do Santos, sobre o Santos, para jogar no Santos você tem que fazer parte do Santos. Tem que concordar, galera. Eu concordo, tá? Sou muito contra praticamente tudo que o Casagrande posta. Mas esse ponto aí eu tenho que concordar com ele, tá? Então, aí o Rodolfo vai falar sobre o Diário do Peixe também. Que ele vai sobre essa postagem. A Casagrande detona intercâmbio e a tese da 15 do Santos, clube da esquina. Aqui, se vocês forem ver, o Diário do Peixe fez como uma afirmação. Mas será que o Diário do Peixe afirmou? Ele assistiu todo o history ou pegou só aquela primeira parte? Entendeu? Vamos ver o que ele fala sobre isso? Liga no Santos, clube de esquina. Como se ele tivesse afirmado que o Santos era um clube de esquina. Ele chega a dizer no final: o Santos não é clube de esquina. Ele faz uma pergunta: o Santos está virando o quê? Na mão do Neymar pai? Um clube de esquina? E aí assim, eu não vou nem ler essa matéria com esse título absurdo que comunica mal, leva o torcedor do Santos ao erro, e ainda mais um cara que é perseguido por uma série de questões, inclusive pelo seu passado, né? De maneira, pra mim, covarde. Covarde, a minha maneira de pensar. Você fica à vontade pra discordar, mas é a minha maneira de pensar. E aí os caras distorcem. Bom, aí ele tá querendo dizer sobre o passado do Casagrande, que é perseguido pelo passado dele. É que assim, agora eu vou entrar no meu ponto de vista. Eu discordo do que o Rodolfo faz, tá? Porque eu acho que muita gente persegue o Casagrande. Porque ele bate muito do que o Neymar faz extra-campo. Não tô falando da parte de futebol, dentro de campo. Mas, ele cobra o Neymar de postura ideológica, cobra o Neymar de postura familiar, cobra o Neymar das coisas que ele faz com os amigos, cobra o Neymar do dia a dia fora de campo. Sendo que você não foi exemplo fora de campo para você querer cobrar os outros, do meu ponto de vista. Por exemplo, como eu vou, por exemplo, cobrar alguém se eu não, profissionalmente, um atleta de futebol, se eu não fui um exemplo fora de campo? Uma coisa, por exemplo, é o Kaká, é o Cristiano Ronaldo, é o Messi chegar a aposentar e cobrar um cara igual o Neymar fora de campo, porque eles não deram motivos. Agora, o Casagrande e o Neto, por exemplo, eu tô colocando o Neto também, eles não foram exemplo fora de campo. A diferença é que na época deles não tinha câmera, não tinha rede social, não tinha como pegar o cara no flagra toda hora, igual hoje, pra você ver, senão ia ter muito mais descobertas. Muito mais descobertas. Então é assim, se você quer ser exemplo, falar dos outros, o problema do Neymar fora de campo, você tem que ter tido exemplo. Entendeu? E aí eu acho que o Rodolfo tá passando a mão na cabeça do Casagrande, passando um pano pra ele, tá? Então eu falei, a matéria do Casagrande até o final, concordo com o que ele falou, mas agora falar que o Casagrande não tem moral pra falar do Neymar fora de campo, porque ele não foi exemplo. Eu penso a mesma coisa, quem sabe mais ou menos a história do Casagrande sabe disso, ele teve problema com drogas, ele mesmo já falou que já trabalhou várias vezes com
consumido de drogas, né? Inclusive na Copa de 2006 na Alemanha, ele assumiu isso. Quando ele estava acompanhando de droga, ele foi pro São Paulo. São Paulo reabilitou ele, depois ele voltou de novo a usar droga. Cara, ele tem uma história muito problema forte com drogas, e a gente sabe que isso prejudica a performance de um atleta. O cara não consegue ser profissional, o cara não consegue dormir direito, o cara não consegue trabalhar direito. Entendeu? É porque hoje não tem essas mídias, tudo igual tinha naquela época dele. Então muita coisa deixa passar. Igual o Neto. O Neto fala muito do Neymar, mas o Neto sempre foi acima do peso, não cuidou da sua parte física, tinha problema com bebida, tinha problema com prostituta. Então, que esses caras são exemplo pra falar? Entendeu? Agora, uma coisa é chegar amanhã um cara que foi exemplo como jogador, como foi um atleta mesmo, e sair falando. Eu falo, beleza, esse cara pode falar. Agora, mano, esses caras não tem moral pra falar. Pelo menos é o que eu acho. Vocês concordam? Deixa aí nos comentários. Mas eu acho que o Casagrande não tem moral pra falar. Agora, o que ele falou sobre a história do Santos, o que estão fazendo com o Santos, beleza. Eu acho que ele tem todo o direito de falar. Porque aí é o clube, instituição. Entendeu? Uma pergunta clara que ele fez, sendo que no final do vídeo ele fala: o Santos não é um clube de esquina. E eu discuti com o dono do site. E ele disse que não foi um erro. Olha aqui, vou colocar pra vocês aqui o que conversamos, o que eu tuitei primeiramente. E depois o que ele respondeu. Coloquei, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Sou fã do Diário, mas esse título é maldoso pra caramba. O Casa fez uma pergunta, ele não afirmou isso. É só ler a coluna dele. Comunica mal e leva o torcedor ao erro. Aí o Giovanni, veja o vídeo. Aí eu não tinha visto. Fui ver depois. Falei, fui ver, não tinha visto. E de novo, ele fez uma pergunta. Tá virando o clube de esquina? Interrogação. Tá muito longe de ser uma afirmação. Aí ele diz, não foi uma pergunta. Aí eu respondo, a pergunta foi claríssima, é só observar a entonação. Era mais fácil admitir... Mas é só ele colocar no final do vídeo. No final do vídeo ele fala, o Casagrande, o Santos não é um clube de esquina. O erro do é só ele ter respondido isso. Mudar o título, mas beleza. O site é de vocês. Não tem erro, ele diz. Irmão, se existem diferentes interpretações, é mais fácil ligar. Liga pro Casão. Pergunta pra eles se ele afirmou ou se ele fez uma pergunta. Se você quiser, eu passo o telefone da assessora dele. Se ele admitir que chamou o Santos de clube da esquina, tá tudo certo. Aí ele fala, pergunta, o pai do Neymar e o Neymar estão fazendo o que com o Santos? A resposta, está virando clube de esquina. Aí está virando clube de esquina? Interrogação. Se você desenvolver... galera, o que vocês acham sobre isso, tá? Esse daí é uma discussão que o Rodolfo... Uma discussão assim, sobre no Twitter, né? Sobre o problema dele com o Diário do Peixe, né? Que o Diário do Peixe colocou a matéria afirmando que o Casagrande disse que o Santos é o clube de esquina, né? E, querendo ou não, isso leva realmente o torcedor a ficar na balança. O Rodolfo questionou essa matéria. Em partes, igual eu falei pra você, se eu assistir até a metade do vídeo, o Diário do Peixe realmente dá igual eu falei no começo do vídeo, dá pra levar dos dois lados, afirmação ou pergunta. Porque tem gente que acaba interpretando as duas formas. Mas se assistir tudo, igual a gente assistiu aqui no vídeo, no final ele falou, o Santos não é um clube de esquina. Então, talvez o dono, um dos caras que faz as matérias do Diário do Peixe, não assistiu o vídeo até o final. Que é bem provável, galera. Porque o mais vi foi corte na internet não mostrando isso. Mostrando só a parte que ele... Parece que ele afirma que o Santos é um clube de esquina, entendeu? Mas tudo bem, galera. Erros acontecem. O que vale é as pessoas virem e admitir, pô, errei, vacilei, não sei o quê. Mas também não concordo com algumas coisas que o Rodolfo faz no dia a dia deles, principalmente falando do Santos, tá? Muitas coisas que eu também concordo, acho que ele faz muito bem o trabalho dele, e algumas coisas quando eu sei que é pro pessoal, isso não é legal. E eu sei que, também, querendo ou não, muitas pessoas, muitos diários ou próprios canais aí, eu vejo que estão com uma intriga entre eles aí, né, cara? E eu, como eu não sou jornalista, sou nada, eu tô aqui na minha, tá? Mas é isso, galera. Deixa eu entender o que vocês acham. Vocês concordam com o Rodolfo, falando do Casagrande? Concordam com o Diário do Peixe? O que vocês acham dessa postagem do Casagrande? Deixa aí nos comentários, tá bom? E vamos para a próxima notícia, que a próxima notícia seria mais agora sobre o Santos mesmo. O jogador Willian Arão admite que ainda não tem condições de estrear pelo Santos, tá? Então, ele tá fora de ritmo de jogo, tá, galera? Ele falou, acho que preciso de readaptação, não. Eu preciso de tempo. Fazia 3 anos que eu não tirava férias. Tive recesso desde quando eu saí do Flamengo de 10 dias. Agora foi a primeira vez que tirei férias. Eu descansei porque precisava. Agora é questão de recondicionamento. Pegar ritmo de treinamento, conhecer os companheiros. Aí estarei pronto para ajudar o Santos. Bom... E é isso, galera. O Ilharão já está treinando, tá? Ele pegou férias realmente, dessa vez, como ele falou, né? Óbvio que o cara deve ter... já que eu fiquei 3 anos sem férias, estourou, né? Tipo, deve ter comido bem, descansou bem o corpo, não sei o que, e tá sem ritmo. Então, provavelmente, vai voltar aos jogos ou banco de reserva e vai entrando aos poucos. Mas tudo bem, é uma ótima contratação, tá?
Deixa aí nos comentários o que vocês acham também, tá? E se vocês quiserem ver a matéria, tá lá no canal do GE também, tá? E pra gente fechar a notícia, galera, nem é tão relacionado ao Santos, tá? Como vocês viram aí na capa, eu falando sobre Renato Gaúcho. Esse vídeo aqui foi postado logo após o jogo do Fluminense hoje contra o Al Hilal, né? Por que eu tô falando do Renato Gaúcho? É o que eu falo pra vocês, galera. Renato Gaúcho, Santos teve oportunidade, eu acho, quando ele saiu do Grêmio no final de 2024, de ter trago ele pra 2025, né? Antes do Caixinha. Já que o Santos embaçou tanto, a gente esperava que ia ter um técnico bom. E muita gente questiona o Renato Gaúcho, que ele não estuda, que ele não faz isso, que ele não sabe daquilo, ele só é boleiro, só quer jogar futebol, mano. E isso se prova muito ao contrário no meu ponto de vista, tá? Eu acho que ele faz sempre bons trabalhos. Dificilmente você vê um trabalho do Renato que não dá certo. Ah, mas ele foi mal no Flamengo. Não foi mal. Não foi mal. Ele chegou na final da Libertadores. Ele chegou na final da Libertadores com o Flamengo. Ele perdeu porque o Andrés Pereira entregou o gol pro Davidson na final contra o Palmeiras. O jogo tava equilibrado, o Flamengo tava melhor no jogo. Tinha tudo pra levar o jogo. E que culpa dele se o jogador entrega o gol lá atrás? Sempre fez grandes trabalhos com o Grêmio, campeão da Libertadores. Foi vice-campeão brasileiro ano retrasado. Aí vem os jornalistas flamenguistas, que os flamenguistas odeiam ele, né? Não sei porquê, acho que porque não sei se o cara é Libertadores, ou não sei. Mas o flamenguista odeia ele. Falando que, esse foi o técnico medíocre, e não sei o que, e no Grêmio teve sorte que o Soares carregou. Tira totalmente os méritos. Então o Fluminense hoje consegue um feito histórico, chegar numa semifinal de Super Mundial, onde tem mais de 10 times europeus. Al Hilal com um orçamento de 2 bilhões e 2 anos. 2, 3 bilhões e 2 anos. Elimina os caras. Elimina o vice-campeão europeu. Na primeira fase, jogou contra o Borussia Dortmund, que ano retrasado chegou na final da Liga dos Campeões também. A mídia flamenguista tem coragem de falar que o cara é medíocre. Só porque não ganhou a Libertadores com o Flamengo? É meu ponto de vista. Então, o que acontece? Ele foi pro Fluminense, aproveitou a oportunidade e tá fazendo... Já fez história, galera. Acho que o que vier agora pro Fluminense tá no lucro. Tá? Acho que nem o torcedor mais apaixonado pro Fluminense esperaria o Fluminense chegar numa semifinal desse campeonato. Né? E chegou. Então, quando ele saiu do Grêmio em 2024, o Santos teve a oportunidade de trazer ele. Mas o que? Se a gente for no embalo da mídia, não daria certo. E quem dirá o Santos não estaria em outro patamar já, com um trabalho mais do Renato Gaúcho desde o começo do ano, melhor no brasileiro. Porque os caras jogam por ele mesmo, concordo. Ele é um cara de vestiário, os caras gostam do cara, o cara é boleirão, concordo. Mas falar que ele não entende de tática, que ele não entende de esquema... Eu sou santista, galera. Sou santista, mas eu assisto futebol. Eu assisti praticamente todos os jogos do Super Mundial. E ele fez esquemas diferentes pro jogo de hoje, fez esquema diferente pro jogo da Inter, para neutralizar os pontos fortes dos clubes. Isso daí, tem um auxiliar, beleza, mas quem dá o aval é ele. Então a galera tem que parar com esse negócio. Que técnico bom é só os estrangeiros, que o técnico... Óbvio. A gente é muito fraco hoje em safras de técnicos brasileiros. Tem alguns que estão saindo, que é o caso do Felipe Luiz, Rogério Ceni, que está com um trabalho legal no Bahia. Mas são poucos. Alguns já estão ultrapassados, outros não conseguem vingar. Outros têm altos e baixos. Mas eu acho o Renato Gaúcho um baita técnico. E se um dia, eu já vou falando aqui, pode não concordar, respeito a opinião. Espero um dia o Renato Gaúcho treinar o Santos Futebol Clube. Eu acho que ele daria muito certo. Porque o Renato Gaúcho é um time, quem assistiu o jogo do Fluminense, ele não joga lá recuado com medo. O Fluminense hoje tomou um empate. A gente vai agora, o Al Hilal vai dominar o jogo. Não, o Fluminense saiu pro jogo de novo. O Fluminense saiu pro jogo contra a Inter de Milão. Lógico, jogou mais fechado, 3 zagueiros, mas sempre tentava sair pro jogo. Não ficava só jogando a bola pros caras. E o Santos, que tem um DNA ofensivo, eu acho que ele daria muito certo. Óbvio, com os jogos mais fáceis, ele ia pra frente de uma vez. Agora fala, não, esse aqui é um time mais... É um time melhor que o nosso. Vamos jogar mais um contra-ataque, mas a gente, quando tiver a bola, a gente vai pra frente sim. Vamos pressionar os caras lá na frente. Cara, é isso. E eu acho que ele daria muito certo pela metodologia dele de trabalho no Santos, tá? Não sei se vocês concordam. E o que eu tenho que dizer é que se o Fluminense hoje, óbvio, tem os jogadores são os protagonistas. Mas tenho certeza que se tivesse mantido o Fernando Diniz ou o Mano Menezes, o Fluminense já estava fora desse campeonato. Então, pra mim, méritos total pro Renato Gaúcho do Fluminense estar nessa semifinal do Super Mundial, tá? Não sei se vocês concordam, tá? Coloca aí nos comentários também. Se com o Diniz ou com o Mano o Fluminense estaria nesse Super Mundial ainda, já estaria eliminado.
meu ponto de vista, respeito o plano de vocês, tá bom? Mas é isso, galera. Então espero que um dia o Renato treine o Santos. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo nesse Super Mundial. Eu acho que, independente do que acontecer daqui pra frente, vocês têm que se aplaudir do trabalho dele e reconhecido. Até pra quem não torce pro Fluminense, que é meu caso. Um grande trabalho. E basicamente é isso, galera. Obrigado pra vocês. Depois, se vocês quiserem o vídeo do Rodolfo, tá lá no canal dele também. E mais novidades do Santos, vamos fazer mais vídeos aqui também. Beleza, galera? Obrigado e até o próximo vídeo.